Então, alunos de conversão 2, né? Mais um vídeo. Agora a gente vai começar um novo assunto, né? E eu vou começar esse assunto por exemplos, né? Na aula síncrona, talvez eu consiga utilizar algumas explicações um pouco mais teóricas, né? Apesar que, normalmente, quando eu introduzo esse assunto, eu introduzo ele por exemplos, porque eu acho que é mais fácil compreendê-lo através dos exemplos, né? Que é a parte da FMM, Força Magnetomotriz, né? Então, o que é a FMM, né? Vamos fazer só um parênteses rápido aqui, porque se você for lá pegar, né, a força magnetomotriz, ela é similar à força eletromotriz, que as duas não são forças, elas são, uma é uma tensão e a outra é uma espécie de corrente, uma corrente forçada, digamos assim, né? Então, a lei de Faraday, integral de HDL, né, no comprimento L, ela é igual a um potencial I, né? Vai dizer lá que é d lambda B dt, mas isso daqui é um potencial elétrico, isso daqui é tensão, é volts. E esse I, né, esse Ezinho, é a tensão induzida. A mesma coisa, né, ou analogamente, né, uma coisa similar, acontece para integral de HDL, né? Isso daqui, ao invés de dizer lá que é NI, né? Mas isso daqui é a tal do F, Fzinho, o F grande, vou chamar assim, que é a tal da FMM, Força Magnetomotriz, né? Força Magnetomotriz. E essa força magnetomotriz, ela tem a missão, entre aspas, né, de indicar onde que o campo H vai se espalhar no espaço, né? Então, ela é justamente a integral desse campo H no comprimento, né? Então, ela mostra justamente o espalhamento de H no espaço, né? Onde o H está tentando se propagar, tá? Então, quanto mais força eletromotriz em determinada região, mais o H vai tender a se propagar ali, tá? Lá em conversão 1, né, vocês têm estudo lá dos tais circuitos magnéticos, né? Então você tinha lá um sisteminha que tinha um núcleozinho, né, que a área é igual, tá, pessoal? Perdoem o meu habilidade de desenho. Aí você tinha lá um potencial, daí tinha um fluxo, né? Aqui você tinha uma relutância, daí você trocava isso aqui para um circuito equivalente, né? Aí você, por exemplo, né, sabia quanto que valia esse NI aqui, esse NI aqui era uma tal de F, força magnetomotriz, o fluxo era uma corrente, e esse R aqui era esse interferro virava uma relutância, que seria o análogo à resistência, né? Você fazia um modelo equivalente de circuito elétrico para circuitos magnéticos. Só que aqui a geometria tá uma geometria muito simples. Então, claro, você pode usar a teoria de circuitos magnéticos em máquinas elétricas, enfim. Só que não basta ser esse NI, né? Dependendo da posição da máquina, esse NI já não vai ser igual, né? Por conta da forma geométrica de como que a máquina está espalhada, certo? Então o conceito é muito mais complexo e amplo do que o mero conceito que vocês tinham lá em conversão 1, beleza? Então, assim, eu vou para o exemplo mais básico de todos, vou para uns exemplos um pouquinho mais complexos em outros vídeos, né? Então, cada vídeo vai ter ali um exemplo diferente. Depois eu vou ter um outro vídeo que eu tenho uma explicação minha, que eu gravei, tipo, em alguns anos atrás, mas que está bem em quadro mesmo, né? Que fica bem explicado por caso trifásico, né? E aí eu espero que vocês entendam bem como é que você faz, como é que você acha a força magnetomotriz pelo método gráfico, que são dois métodos. Um é o método gráfico e o outro é o método analítico, né? No método analítico a gente vai usar a série de Fourier para achar a FMM, tá? Mas por enquanto, né, a gente vai se focar no método gráfico, daí depois eu vou passar vídeos relativos ao método analítico, né? Então, por enquanto, o método gráfico, para a gente assim, entender bem como é que está esse espalhamento da FMM no espaço, para indicar onde é que o campo H está se espalhando também no espaço, beleza? Porque a FMM está muito ligada ao campo, tá? Então, assim, dependendo da forma como a minha FMM assumir, o campo também vai ter características similares. Então, se a FMM for estática, né, o campo vai ser estático. Se a FMM for progressiva ou regressiva, né, ela vai ser também, o campo vai ser progressivo, regressivo ou girante, enfim, né. A FMM é uma onda, né, no espaço e no tempo, né? Então, a teoria de ondas magnéticas é válida
para a parte de FMM, né? Normalmente eu faço uma revisão de ondas antes de passar esse assunto, né? Eu não vou passar aqui por enquanto, mas talvez, se eu ver necessidade, eu vou passar um videozinho com revisões, né, a respeito da teoria de ondas, para talvez auxiliar na explicação da FMM, certo? Vamos ver como é que vai andar o andar, né, das próximas semanas, certo? Bem, então, feito esse pequeno parênteses inicial, né, vamos obter a FMM graficamente para a seguinte estatura. Esse é o estator mais simples de todos, tá? É uma máquina monofásica, de uma fase só, sem nada a mais, de rolamento concentrado, com uma corrente que ela sai, né, sai por aqui, né, tem um ponto, sai da folha, né, e entra por aqui, né. Ela sai e entra por aqui. Não tem nada mais, só um sistema assim, beleza? Então, aí vem aquele nosso padrão, né? A gente vai assumir que flechinha é norte e norte é positivo, tá? O livro do Beam, ele assume que flechinha é sul, porque é como se estivesse entrando, eu também concordo com ele, né? Mas ele dá o caráter positivo para o campo sul, né? O Fitts assume que o norte é positivo e o norte é flechinha. Tem livros que assumem que isso daqui é negativo, assumem que isso daqui é sul mesmo, né? Porque tem a flechinha e dizem que está entrando. E aí eles invertem toda a lógica da FMM, tá? Então, assim, eu vou assumir que aqui é norte e que aqui é norte positivo, tá? Então, só para ficar claro, né? Então, em toda essa região, vocês perceberem, ó, isso daqui, ó, são linhas de fluxo, né? Então, ele está indo para cá, vindo para cá. Então, essa direção para cá, ó, sempre até a bobina, né, se vocês olharem aqui, ó, até a bobina, isso daqui é campo saindo, é campo norte. Então, isso daqui é positivo. Para cá, né, ele está querendo entrar. Né? Então, aqui campo entrando, campo sul negativo. Então, nessa região do espaço da máquina, né, nessa área espacial da máquina, né, para cá, toda essa área aqui, o campo é positivo, porque é norte. Certo? Já nessa área aqui, o campo vai ser negativo, porque é sul. Certo? Só para a gente tentar entender. Então a gente vai planificar, né, esse diagrama de distribuição circular. Nós vamos planificar o diagrama de distribuição circular. E aí a gente vai, no plano, né, tentar entender como que se distribui a FMM no espaço. Então, como a gente vai transformar numa reta, né, dá a entender que é a direção x, mas na verdade a direção é a direção θ, né? Então a gente vai começar daqui, agora a gente vai assumir que o θ é do fluxo, o θ começa aqui, tá? E começando daqui a gente vai analisar, né, o fluxo, a FMM, né, na verdade da máquina, com base nisso daqui. Então, a FMM depende da corrente de excitação do fio, a corrente passa no fio, depende do número de espiras. A gente vai assumir que N é N, né, e I é I, né. E aí, assim, essa bobina aqui, né, essa aqui é a metade da bobina, né, porque é a mesma bobina que entra e sai, não tem duas bobinas, é uma bobina só. Então, essa parte de campo aqui, né, ela é devida ao efeito de meia bobina, então são a metade das espiras. E essa parte aqui também é devido ao efeito de meia bobina, então também é metade das espiras, beleza? Então, só para ficar claro, né, o que a gente tá pensando, né? Então, né, observem esse diagramazinho aqui, né? Diagrama planificado. Então, aqui é um diagrama, é uma máquina assimétrica, né? Na verdade, ela é simétrica também. Tipo, ela só tem duas ranhuras, e as duas ranhuras, uma 90 e outra 270 graus. Uma bobina entra, uma bobina sai, não tem nada aqui nessa máquina praticamente, né? Então, nessa máquina, ó, se vocês perceberem, né? Até a bobina A é positivo o sentido do fluxo. Da bobina A até a linha é negativo. E da linha até o 360 é positivo também, né? Então, a nossa FMM, né? Então aqui eu vou pegar aqui uma cor forte aqui, vamos pegar um marrom. Então aqui eu tenho o eixo de FMM, certo? Então, até a bobina A, ela é positiva, né? Então ela é positiva. Ela vem assim. E ela vem, qual que é a amplitude dela? FMM é NI. Sim, mas aqui eu tenho metade das bobinas, então é NI sobre 2,
Quando chega na bobina A, né, ela inverte. A partir daqui fica negativo o sinal, com a mesma amplitude. Então, aqui é menos Ni sobre 2. E depois, né, da bobina A' até o 360, ela continua positiva. Então, volta a ser Ni. E essa é a onda de FMM, né? Isso daqui é uma onda de FMM. Onda de FMM dispersa, né, espalhada pela máquina elétrica, né? Então, em um dado instante de tempo, né, esse instante de tempo que a corrente é constante, aqui no caso a corrente é constante I, né, uma corrente contínua. Então, para todo tempo, a onda é uma onda estacionária que sempre vai estar nessa posição, né? Mas se eu alterar I, vamos supor que eu coloque menos I, né, que eu inverta a onda. Vamos supor que em vez de colocar I, eu vou colocar menos I, vou colocar a corrente contínua ao contrário. O que vai acontecer? Eu vou só inverter o sinal. Né? E, independentemente da amplitude que eu colocar, poderia colocar meio, né? Menos meio. Então, se eu colocasse menos meio, ela ficaria assim, por exemplo. Né? Vamos supor. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independentemente de como eu coloco esse I, né, independentemente de qual I que existe, os nós, né, de transição vão ser fixos. Então, eu vou ter nós fixos de transição. Nós de transição fixos. Isso daqui implica que eu tenho uma onda estacionária no espaço estacionário. Lembram de teoria de ondas? Física 2? Lá que vocês viam uma corda, daí a corda puxava e uma onda ia, rebatia, e dependendo um tubo com som. Enfim, aqui é a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que isso daqui é teta, né? Isso aqui é um giro. Isso aqui é uma onda estacionária, né? Que também é chamada de onda pulsante. Então, a máquina monofásica simples, né? E qualquer máquina monofásica, na verdade, ela sempre vai ter onda estacionária, né? Sempre pulsante. Então, isso explica, né, o fato de um motor monofásico não possuir torque de partida. Se a gente for ver a estrutura do motor monofásico, né, ele precisa de um capacitor para partida. Né? Esse capacitor ele vai gerar uma outra onda dentro da máquina, e essa outra onda vai ajudar ele a ter um campo que gire, né, que tenha torque. Esse campo que gira, que tem torque, consegue movimentar ele depois. Né? Isso depois, mais pra frente, a gente vai explicar com mais calma. Mas, basicamente, né, isso explica porque a máquina monofásica, de forma geral, ela não tem torque de partida. Né? Porque o campo dela é um campo estacionário, um campo pulsante. Porque a FMM vai ser igual ao campo H. Se o campo H ele não rotaciona, né, vamos lembrar do sinal de H é igual a J. Né? Se o campo H ele não rotaciona, né, se esse J aqui faz um posicionamento fixo de H, né, se o rotacional dele vai ser fixo, digamos assim, não vai variar, né, consequentemente, não muda no espaço, né, ele é constante em relação ao espaço, o rotacional é constante no espaço, né, ele não muda. Então, na verdade, a máquina não gira. Né? Então, a gente sempre precisa que esse rotacional de H, né, seja constante, na verdade, no sentido dele mudar, né, no espaço. Tá? Deu para pegar a ideia? Né? Então, a máquina, para girar, ela precisaria de um campo progressivo ou regressivo, né? Tanto faz, mas ele tem que ter essa movimentação no espaço. A máquina monofásica não tem. E além disso, nós entendemos como averiguar a distribuição espacial da FMM numa máquina bem simples. A gente vai dar outros vídeos com outros exemplos, né, para vocês entenderem um pouco melhor, beleza? Então, desse primeiro exemplo seria isso, né? Qualquer dúvida tenta entrar em contato comigo daí, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o gostei de vocês, né? E até o próximo vídeo.